Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre identificação de fatos e temas em textos jornalísticos. Vamos iniciar nossa aula? Para a gente iniciar nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre o que são os textos jornalísticos. Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio, televisão, internet, os quais possuem o intuito, o objetivo de comunicar e informar sobre algo. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Então, esses são os textos jornalísticos, são os textos que encontramos nesses suportes. E como nós lemos, o texto que ele é mais lido. Infelizmente, nos últimos tempos, há muita publicação de fake news. Então, nós temos de estar atentos aos textos jornalísticos, pelo fato de estarem sendo transmitidas muitas fake news. Então, é preciso observar o texto, avaliar, verificar outros suportes, outros canais de comunicação, para verificar se aquela informação é verdadeira. Continuando. Gêneros textuais da esfera jornalística. Gente, dentro da esfera jornalística, nós temos inúmeros gêneros textuais. Eu vou apenas exemplificar alguns gêneros que nós encontramos nos textos jornalísticos, na esfera jornalística. Nós temos o editorial, a notícia, reportagens, entrevistas, textos publicitários, classificados, artigos, crônicas, charges, cartas do leitor, etc. Lembrando que cada ponto colocado é um gênero textual da esfera jornalística. É isso que eles têm principalmente em comum. Eles podem sim ter muitos outros pontos em comum. Entretanto, cada gênero possui suas próprias características específicas. Continuando, gente, como a composição de um texto jornalístico é dividida? Como é feita essa composição? Primeiro, a pauta. O que é a pauta? É a escolha do tema ou assunto. Depois disso, é a apuração. Escolhido o tema, tem de recolher informações, dados e verificação da veracidade dos fatos, se os fatos são realmente verdadeiros. É o momento da apuração. Logo após, é a redação. É a transformação das informações num texto. Feito o texto, é o momento da edição, da correção e revisão dos textos. Hoje nós vamos falar sobre fatos e temas em textos jornalísticos. Foi necessário primeiro que nós fizéssemos essa abordagem dos textos jornalísticos para que a gente se adentrasse nos fatos e temas. Nós vamos posteriormente ler um gênero textual jornalístico para a gente debater sobre fatos e temas dentro daquele gênero. Tá bom, gente? Então, vamos entender melhor como o tema selecionado para a abordagem do texto e os fatos relacionados ao tema contribuem para a boa construção do texto jornalístico. Vamos iniciar com essa leitura. Esse texto, essa notícia, a notícia é um gênero dentro da esfera jornalística, esse texto produzido pela Kátia Calzavara. Embaixo da ponte, sem número. Acompanhem comigo, gente, leiam. O endereço das famílias R e S é um buraco que fica embaixo de um viaduto sem nome, ao lado da ponte da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Acredite se quiser, o buraco fica na própria estrutura do viaduto, como uma toca de tatu. Lá não entra luz do sol, o chão é de terra batida. Luz elétrica só à noite, quando os postes da rua são acesos. Mas é melhor que morar na favela. Sonho com uma casa de verdade, diz Juliana, 12 anos. Dentro do buraco, duas famílias dividem o espaço. De um lado da ponte, fica a família de Juliana, com 7 pessoas. Do outro lado, a de Daniel, 11 anos, que vive com a mãe, os 2 irmãos e mais 5 primos, que sempre ficam hospedados na casa.
Eu falo para os meus amigos que moro neste buraco. Vou esconder por quê, mas eles dão risada de mim. Conta Jaqueline, 9 anos. Gente, esse é apenas um trecho da notícia na íntegra, né? Apenas um trecho. Esse texto que a gente leu se trata de uma notícia que é um gênero textual, como eu já disse para vocês, da esfera jornalística. Vamos relembrar um pouquinho sobre esse gênero textual. Olha só, lembre-se de que uma notícia é um gênero textual que tem como objetivo informar fatos do dia a dia, relevantes para a sociedade, que sejam importantes. Tem a função social de relatar e descrever de forma breve e objetiva fatos reais, verdadeiros e importantes, que fogem do corriqueiro, da normalidade cotidiana. Essa notícia que nós lemos, ela tem como tema as duas famílias que vivem em um buraco, localizado embaixo de um viaduto na capital paulista. Para abordar essa temática, a jornalista, ela utilizou-se de vários fatos que foram relatados e descritos, colaborando assim para a redação do texto. Então, é o que nós estamos estudando hoje, fatos e temas em textos jornalísticos. Para a construção desse texto, foi necessário que a pessoa responsável pela produção fosse verificar e colocasse os fatos que nós lemos. Vamos analisar, gente, para nós percebermos como esses dois elementos, eles foram colocados dentro do texto jornalístico? Olha só, vocês estão vendo novamente a notícia que nós lemos, o primeiro parágrafo. O primeiro período está na cor vermelha. Esse é o primeiro fato, ele valida o título da notícia, embaixo da ponte sem número. Então, esse primeiro período, ele fala sobre isso, que essa família mora embaixo da ponte não tem número, né? Então, foi esse assunto, o fato de elas morarem nesse local, é que gerou o assunto da reportagem. E para formar esse assunto, foi necessário a busca de fatos. Aí olha só, gente, logo após nós lemos também onde ficava a família da Juliana. A jornalista esclarece quem são as famílias que vivem no lugar, a quantidade de pessoas das famílias e quem ocupa ali o espaço. Isso aí é o quê? São fatos que são necessários para a formação da notícia, que se trata de um texto jornalístico. É um fato, esse fato de essa família morar, né, embaixo do viaduto, mesmo no buraco, ele pode incentivar o público a seguir com a leitura, porque aguça a curiosidade. Então, começar relatando a quantidade de pessoas que moram ali, naquele lugar, que não deveria ser habitado, traz curiosidade para o leitor. Continuando, gente, há outros trechos também que trazem mais fatos. Por exemplo, nos 2 últimos parágrafos do texto, a jornalista relata fatos que concluem as péssimas condições de vida das duas famílias. Quando diz que para tomar banho eles precisam esquentar a água, que buscam em um posto perto da casa. Então, são fatos que mostram as péssimas condições dessas famílias. A autora aponta o fato de dormirem amontoados e de correrem perigo no ambiente onde passam carros em alta velocidade. E ainda o fato das crianças trabalharem de engraxate para ajudar nas despesas e na falta de condições mínimas que essa família tem de higiene. Gente, olha só, vocês perceberam que para a construção de um texto jornalístico, como principalmente a notícia, a reportagem, o editorial também, que por mais que ele tenha mais caráter argumentativo, são necessários fatos para a gente poder construir aquele texto, para poder construir um texto jornalístico. E esses fatos, eles surgem porque, primeiramente, buscado ali um tema sobre o que vai falar aquela reportagem, sobre o que vai falar aquela notícia. E após isso, buscam-se fatos para comprovar aquilo que está em busca de ser tratado no texto, tá bom? Então, entendido isso, nós vamos exercitar. As duas famílias citadas na notícia enfrentam diferentes problemas pelo fato de morarem em um buraco.
localizado embaixo de um viaduto. Marque a alternativa que não apresenta um problema enfrentado por elas. Qual é, gente, a alternativa que não apresenta um problema enfrentado por essas famílias? Elas não têm péssimas condições de higiene? Letra B. Não é um problema a inundação provocada pela água da chuva? Letra C. Risco de morte por atropelamento? Ou letra D. Falta de luz solar? Gente, podemos descartar a letra A, porque o texto tratou das péssimas condições de higiene, da água que eles têm de buscar no posto. Podemos descartar também a letra C, risco de morte por atropelamento. Ficou bem claro no texto que eles precisam atravessar uma via que há um intenso fluxo de carros, então há um risco de morte por atropelamento. Letra D, outro problema é a letra D, falta de luz solar, porque é um lugar onde não tem energia, então à noite eles ficam no escuro. A única coisa que o texto não tratou foi do problema, letra B, inundação provocada pela água da chuva, que eles podem até passar por esse problema, mas o texto ele não mostrou que as famílias enfrentam esse problema. Logo, o nosso gabarito é letra B. Olha só, gente, hoje nós estudamos sobre fatos e temas em textos jornalísticos. Espero que vocês tenham entendido essa aula, que vocês, dentro de um texto jornalístico, saibam identificar o tema daquele texto e os fatos que contribuíram para a construção daquele texto. E não esqueçam de acessar a plataforma Eduque Acre. Obrigada!